Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso de Lógica de Programação. E vamos lá, vamos seguindo aqui aprendendo mais sobre laços de repetição, né? Então eu estou aqui no Visual G. Deixa eu abrir aqui, apagar aqui esses comentários. E vamos colocar aqui um nome para esse laço, para essa aula, né? Para esse algoritmo. Essa aula aqui, lembrando, vai ser a nossa aula aí. Vamos dar aqui uma olhadinha. De número 16, tá? E o que a gente vai fazer aqui nessa aula? Bom, a gente aprendeu o laço para, como fazer para ele trabalhar, né, como é que ele funciona, como ele trabalha. E eu falei para vocês que existem dois tipos de laço, o para e o enquanto. E nessa aula vamos estar aprendendo aí como trabalhar com laço de repetição enquanto, tá? Então vamos dar uma olhadinha aí nisso. Como é que se trabalha com laço de repetição enquanto? Bom, e aqui vamos ficar várias aulas nesse assunto, que é um assunto muito importante. Eu quero fazer comparativos entre os laços e assim por diante para a gente verificar isso. Então, pessoal, vamos lá, né? Aqui então no algoritmo eu vou colocar laço, o nome como laço enquanto, certo? Joia. Da mesma forma que o laço de repetição para, o laço enquanto vai ter que ter uma variável de controle que eu vou chamar de i, tá? Sempre vou chamar de i a variável de controle. E a gente vai fazer aquele mesmo exercício, a gente vai escrever uma tabuada utilizando o laço de repetição i. Então a tabuada é informada pelo usuário. A gente já fez esse exercício anteriormente e a gente vai fazer de novo, tá? Então tá aqui, ó, eu tenho o i e eu vou ter um número informado pelo usuário que vai ser a minha tabuada e, consequentemente, um resultado que vai receber a multiplicação para mim estar imprimindo. Exatamente como a gente fez anteriormente, do tipo inteiro, tá? Bom, agora aqui é o seguinte, pessoal. Normal, do mesmo jeito que a gente fazia antes, a gente vai pedir aqui, aliás, a gente vai pedir para escrever em tela uma mensagem para o usuário saber o que deve informar. Então, informe um valor, certo? E aqui então vou ler esse valor que vou armazenar dentro da variável num. Joia, vai ler num. Agora eu vou montar o meu laço de repetição. Bom, no laço para, o que eu tinha? Eu tinha inicialização do laço de repetição. Então o para seria assim, né? Para ir de 1 até 10, por exemplo, faça. Bom, e aqui seria o fim para, né? Então esse daqui seria o nosso laço. Então se eu for fazer esse exercício por meio do fim para, ficaria assim, né? Eu vou montar aqui, depois a gente comenta. Ficaria então o resultado, aqui está o meu laço, como a gente já conhece. Resultado recebendo o número digitado vezes o i. E aqui eu ia escrever, né? Vamos fazer um escreval, escrever o valor do resultado. Se eu executar esse código aqui, olha só, opa, aqui tem algum problema. Ah tá, não existe ponto e vírgula, né? Acostumado lá com C, aqui não tem ponto e vírgula. Vamos lá de novo, executar, informar o valor 5. Olha lá, ele informa a tabuada do 5 da mesma forma como a gente fez nas aulas anteriores, tá? O problema é o seguinte, pessoal. Esse laço aqui, como funciona? Eu inicializo o i, eu defino até onde o i pode variar e ele mesmo se incrementa. Então, se eu colocar aqui passo 1, como a gente já viu, salvar. Deixa eu já salvar esse código aqui para a gente não perder, né? Caso aconteça alguma coisa. Então vai estar lá nas nossas pastinhas de código e eu vou chamar ele de aula 16, tá? Então, opa, aqui é listas de exercício, código Visual G, aula 16. Aula 16. Beleza.
Então aqui, pessoal, o que acontece? Se eu colocar passo 1, passo 2, por exemplo, ele vai fazer de 2 em 2. Passo 3, de 3 em 3 e assim por diante. Então, ele imprime a tabuada de acordo com o passo aqui colocado. Se eu colocar, por exemplo, passo 5, ele vai imprimir duas vezes só, duas tabuadas. Vamos ver como é que fica isso daqui. Olha só, eu vou informar o valor 5, olha, informa 5,30, que é o que ele consegue multiplicar. Então, esse passo aqui controla de quanto em quanto que vai variar o meu laço. Da mesma forma, se eu colocar o i começando em 10 e até variando em 1 e colocar passo menos 1, vamos verificar aqui o que acontece. Olha só, opa, aqui eu fiz errado, né? Vamos parar. Vamos vir para cá, executar. Se eu informar o valor 5, ele faz ao contrário, né? A tabuada. Então veja só, eu inicio o valor de i, eu falo até onde ele vai variar e eu coloco de quanto em quanto que esse número vai estar variando. Então ele vai descendo de 1 em 1. Ou no formato original, ele vai subir, né, de 1 em 1. Então ele vai variar de 1 em 1, ascendendo. Ou se eu colocar menos 1 e iniciar o valor aqui em mais 1, em um número maior para chegar num menor, ele vai decrescer. Bom, esse daqui então era a estrutura do laço para que a gente estava aprendendo até agora. Certo? Eu vou deixar ele aqui comentado, aqui nesse código, para a gente dar uma analisada na diferença. Agora, com o laço enquanto, pessoal, isso daqui muda um pouquinho. Tá? Eu continuo tendo que iniciar o i, porém eu faço a inicialização do i fora do laço. Então eu vou falar que o i ele vai entrar recebendo 1. Tá? E aí eu vou fazer o meu laço enquanto, veja só, e vou definir aqui até onde o i vai variar. Então o i vai ter que ser menor ou igual a 10. Tá? E aqui normal eu tenho faça. Vou ter um fim enquanto. Tá? Do mesmo jeito. E agora, aqui dentro, eu vou fazer essas mesmas linhas de código feitas aqui anteriormente. Então, eu vou voltar para cá. Eu vou fazer vezes 1. Aliás, vezes i. E o incremento, que esse laço de repetição para faz automaticamente, aqui eu tenho que montar. O que acontece se eu executar esse cara aqui sem pôr o incremento? Ele entra num loop infinito. Vamos dar uma olhada nisso? Ó, informar o valor 4. Olha só, deu aqui algum problema. Esperava encontrar faça. Tá aqui, faça. Ué, por quê? Enquanto i menor ou igual... Ah, tá. Acho que não é necessário esses parênteses. Aqui no... Acho não é necessário esses parênteses no fluxo, no nosso algoritmo. Deixa eu executar de novo. Olha só. Ele entra num loop infinito. Ele nem sai daqui. Por quê? Olha aqui, ele fica variando o número. Porque ele não tem uma parada, eu não incremento. O meu i está sempre valendo 1. Então ele entra no laço, ele sempre vai ser menor e o i sempre vale 1. Tá? Quando acontecer um loop infinito, você vem aqui e manda parar o algoritmo, senão você não consegue executar mais nada. E a gente tem que montar o incremento. E o incremento nada mais é que fazer com que o i receba o próprio i mais o valor de 1. Isso daqui é um incremento. Agora, se eu executar e informar 5, ele faz, não tem loop infinito. E agora ainda, se eu colocar aqui para escrever o resultado, eu vou copiar e colar aqui e a gente vai ver a tabuada acontecendo, né? Então, vamos lá. Opa, não é no passo a passo, stop. Vamos lá, vamos executar aqui, 5, olha lá, tabuada. Se eu tirar esse incremento, vocês vão ver que vai imprimir um monte de 5. Como eu não fiz o teste, olha lá, ele não para de imprimir 5. Certo? Então, entra num loop infinito, porque ele nunca consegue resolver o laço de repetição. Nunca o i vai ser menor ou igual a 10, porque ele sempre vai valer 1, eu não incremento ele. Sendo que aqui, ele vai entrar valendo 1, vai verificar que o i é menor que 10, vai fazer essa multiplicação do número por i, escrever essa multiplicação,
incrementar o i que vale 1 com o próprio valor de i mais 1, ou seja, ele passa a valer 2, verifica a condição, ainda está dentro, ele volta até que esse daqui valha 10, ele ainda executa porque é menor ou igual a 10, e aí depois sai fora do laço e termina. A diferença então entre o laço par e o laço enquanto é essa. Agora vamos ver aqui no nosso deve C++ como é que a gente deve programar esse laço. Tá? Então a gente já viu como programa o laço para e vamos ver como é que deve se programar o laço enquanto. Então eu vou puxar aqui um S, um include, né? Sempre tem um include. Vou chamar de stdio.h, né? A nossa biblioteca que a gente já conhece. .h. Vamos fazer a nosso início, então nossa função main, que é a nossa função principal. Mais para frente eu vou entrar um pouquinho nesse assunto de funções com vocês, tá? Pode ser que mais para frente a gente já chegue a abandonar um pouco o Visual G para trabalhar só com linguagem de programação C, mas isso daí esse é assunto para as outras aulas, depois eu explico por quê. Então aqui, declaração de variável, vou ter então do tipo int, o i, vírgula, o num, vírgula e o res, ponto e vírgula, e vamos lá, fazer nosso comando de escrita, que aqui sim é printf, informe um valor, que eu tenho que terminar com ponto e vírgula, nosso comando de escrita, que é o scanf, eu vou ler aqui um valor do tipo decimal, ou seja, então vou colocar porcentagem de, vírgula, e comercial, e o nome da variável onde vai ser lido essa informação. A partir daqui, eu vou seguir com o laço. Bom, o laço de repetição, aqui ele é um pouquinho, ele não é mais, nosso laço para era o for. Aqui o laço enquanto, ele é o while, mas antes eu tenho que iniciar o i. Então eu vou falar que o meu i recebe o valor 1, ponto e vírgula. Agora eu vou começar o meu laço. Então ele é o while, esse laço, tá? Chama while aqui dentro da linguagem de programação C. Eu vou falar que o i varia até ser menor ou igual a 10. Aqui então eu abro e fecho parênteses, que seria meu faça e o fim enquanto. Eu vou falar que o resultado recebe o número vezes i. Ponto e vírgula novamente. E agora aqui eu vou fazer um printf do valor da minha tabuada. Então, porcentagem de, lembra que aqui para mim escrever um número eu tenho que indicar dentro da frase o que vai ser escrito, no caso um número real, eu vou escrever o resultado. No caso um número decimal, aliás, eu vou escrever o resultado. E aqui eu vou fazer o incremento, fazer com que o meu i receba o i mais 1. Ou aqui eu ainda posso colocar i mais, que ele também faz esse incremento. Feito isso, pessoal, já vou conseguir escrever em tela a tabuada. Então vamos fazer aqui um teste. Eu vou salvar, tá? Exemplo aula 16. Exemplo aula 16. Vamos salvar ele aqui e vou compilar. Olha só, não deu erro nenhum. E agora aqui eu vou executar. Tá aqui, ó. Informar então o valor. Novamente vamos fazer aqui o valor 5 e ele vai imprimir. Opa, o que aconteceu aqui de errado? Esquecemos de pular a linha, né? Então eu tenho que pôr um /n aqui e outro /n aqui. Joia, vamos salvar novamente, vou compilar e executar. Vamos lá, de novo, 5, aliás 5, e agora ele imprime certinho a tabuada até o 5. Se eu quiser fazer de forma decrescente aqui, como eu faço? Né? Então, tanto aqui no algoritmo como lá no INC. Fazer para começar em 10 e ir até 1. Eu modifico a inicialização do i, falo que ele vai, modifico essa condição, falando que o i vai caminhar até que ele seja maior ou igual a 1, e aqui eu decremento o i. Dessa forma, na hora que eu executar esse algoritmo, olha só. Deixa eu ver aqui. Até aí.
menor ou igual é diferente, né? O sinal de menor vem aqui. Então, olha lá, ele faz ao inverso. Para mim fazer esse mesmo esquema dentro da linguagem de programação C, mesma coisa. Eu venho aqui, inicio em 10, falo que o i vai variar até ser maior ou igual a 1 e faço um decremento, que pode ser menos menos aqui. Salvo, compilo e executo. E agora, na hora que eu digitar 5, ele imprime a tabuada ao inverso. Então tá aqui o nosso laço enquanto, né? Então aprendemos mais um laço de repetição aí. Muito fácil, muito simples, certo? Na próxima aula a gente vai fazendo vários exercícios, tá? De laço de repetição. Eu vou procurar sempre estar mostrando nos dois laços como funciona para a gente aprender certinho. E é isso aí. Até a próxima aula. Muito obrigado. Fui.